Olha, guri, a tua mãe, cabelos brancos, e pra este velho que te fala sem gritar, aceita um pito, eu quero que sejas franco, se acaso fores, leva o zaino pra enfrenar. Olha, guri, leva uns cobres de reserva, pega uma erva pra cevar teu chimarrão, e leva um charque que é pra ver se tu conserva uma pontinha de amor por este chão. Se vais embora, por favor, não te detenhas, sigas em frente, não olhes para trás, que assim não vais ver a lágrima insistente que molha o rosto do teu velho, meu rapaz. Assim, a respeito da história de Cerro Branco, eu posso dizer que a história de Cerro Branco é uma história muito bonita e tem algumas coisas até desagradáveis, né? Algumas tragédias que aconteceram, se nós voltarmos no tempo. Meu nome é Ilseu Carlos Mergen, eu sou médico. Cheguei em Cerro Branco no dia 2 de fevereiro de 1977. Me formei na Universidade, na URGS, Universidade Federal, e fiz residência durante 2 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fiz residência em cirurgia geral. Cheguei em Cerro Branco, então, como eu falei, em 2 de fevereiro de 1977. Eu vim para complementar o atendimento médico no município. Cerro Branco tinha 2 médicos na ocasião, o Dr. Francisco e o Dr. Jäger. E o Dr. Jäger era um senhor de bastante idade e estava se aposentando, não queria mais trabalhar. Então eu vim, na verdade, para substituir o Dr. Jäger. E depois disso, permaneci em Cerro Branco até hoje, né? Bom, assim, eu sou natural de Sobradinho, interior de Sobradinho, um lugar pequeno lá chamado Serrinha Velha. E estudava em Porto Alegre. Eu fiz o primário na Serrinha Velha, o curso ginasial em Sobradinho e, a partir de então, em Porto Alegre. O científico no Júlio de Castilhos e a faculdade de medicina na URGS. Para ir a Porto Alegre, o meu trajeto era por Cerro Branco. Naquela época, eu acho que nem existia aquela outra estrada. Não sei, acho que não existia. E então passava sempre por Cerro Branco para ir a Porto Alegre. E foi aí que eu aprendi a ver o lugar, a conhecer o lugar. E tem um detalhe assim que eu conto, que até pode parecer mentira, mas não é mentira. Que muitas vezes, eu sempre ia de carona, quando eu tinha possibilidade eu ia de carona para não gastar, né? Minha família era bem pobre. Então eu procurava pegar sempre uma carona para não ter despesa de viagem. E um dos caminhões que eu pegava carona com um caminhão. Um dos caminhões que eu pegava carona era do seu Lucínio Lázaro, um caminhoneiro, né, um empresário de Sobradinho. Eu pegava carona com os caminhões do seu Lucínio Lázaro ou do seu Guinter Pai. E aconteceu algumas vezes que não tinha lugar no caminhão, na cabine. É esse o fato que eu disse que eu conto e é difícil acreditar, mas é verdade. Eu ia em cima da carga. Em cima da carga do caminhão. Carga alta. Eu ia em cima da carga. E passava aqui em Cerro Branco, em cima da carga. E aí claro que daí que eu enxergava bem mesmo, os morros, tudo, a gente passava no meio do cerro ali, né? E eu comecei a gostar daquilo ali. E daí eu pensava, né? Mas quem sabe no futuro eu venho trabalhar aqui. Assim, a respeito da história de Cerro Branco, eu posso dizer que a história de Cerro Branco é uma história muito bonita e tem algumas coisas até desagradáveis, né? Algumas tragédias que aconteceram, se nós voltarmos no tempo. Eu costumo escolher 4 datas
fundamentais para colocar na história de Cerro Branco. Quais são? Primeiro, o ano de 1875, que é quando foi criada a colônia particular de Cerro Branco. Até então, até 1875, Cerro Branco se chamava Morro dos Índios. Então a primeira data importante é essa, a criação da colônia de Cerro Branco. A segunda é 1891, quando Cerro Branco foi elevado à condição de distrito de Cachoeira do Sul. 1891. Depois, em 1935, seria a terceira data, 1935, quando Cerro Branco passou a ser vila. E, finalmente, 1988, quando Cerro Branco se tornou município, quando ocorreu a emancipação de Cerro Branco. O primeiro período, Morro dos Índios. Por que se chamava Morro dos Índios? Porque era uma região que era habitada, eu vou dizer assim, quase que exclusivamente por indígenas. O elemento branco, aqui em Cerro Branco, na verdade eram caçadores nômades que vinham de vez em quando para cá para explorar a caça, né? Então, o que predominava na região, que praticamente só tinha índio. E por que Morro dos Índios? Por causa do Morro Branco, esse está aqui na frente, por causa do Cerro Branco, que era imponente, sempre foi, né, desde aquela época, e a pessoa que chegava aqui dava de cara com o morro, então, e com muito índio, passou a se chamar Morro dos Índios. Tá? Em 1875, ocorreu a transformação em colônia particular de Cerro Branco. E como aconteceu isso? Como que se transformou nessa colônia? Na verdade, o berço de Cerro Branco é a colônia de Santo Ângelo, que fica lá perto da região de Agudo. E quem criou a colônia de Cerro Branco? Quem criou foi o famoso Barão von Calden. Quem era o Barão von Calden? Barão von Calden era um Brumer. Quem eram os Brumers? Brumer significa resmungão, resmunguento, porque era uma característica deles. Era um grupo de mercenários, os Brumers eram mercenários que vieram da Alemanha, né? E a intenção do governo brasileiro de trazer os Brumers foi, na verdade, para eles lutarem nessas guerras aqui na região do Prata, contra a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e tal. Então a finalidade dos Brumers era essa. Eles vieram para cá com essa finalidade, de trabalhar, de lutar, de brigar, né? E ganharam muito, ganhavam terras, ganhavam dinheiro também. E o Barão von Calden, ele veio para a colônia de Santo Ângelo. Ele foi diretor da colônia durante um bom período, em torno de 30 anos. Ele foi diretor e depois administrador da colônia. Tá, mas e esses colonos que vieram aqui para Cerro Branco? Quem foram? Da onde vieram? Já disse que eles vieram da colônia de Santo Ângelo. Mas como é que eles chegaram da colônia de Santo Ângelo? Eles vieram de barco a vapor, eles vieram até São Leopoldo, até Porto Alegre, e de Porto Alegre vieram então em direção à nossa região aqui. Esses imigrantes, eles eram em número de 119, eles foram enganados. A intenção deles era ir para a colônia de Santa Cruz. E aí deu uma briga no barco a vapor, e aí quando chegou ali na altura de Cerro Chato, por ali, eles foram obrigados a descer do barco. E aí desceram, 119, e tiveram que se arranjar por ali mesmo, fazendo casebre de barro, de sapé e tal, e se instalaram por ali mesmo. Tá? Isso foi em 1857. Só que à medida que foi passando o tempo, eles foram progredindo, eles eram muito trabalhadores, né? Plantando, os excedentes da produção deles eles vendiam para Cachoeira, para Porto Alegre, para acho que São Gabriel também, né? E foram progredindo, e começou cada vez vir mais imigrantes ali para a colônia. Tanto é que 3 anos depois, em 1860, já tinha 800 e tanto, e já tinham 190 domicílios, estavam bem estabelecidos ali. Por que eles vieram para Cerro Branco? Eles vieram para Cerro Branco por 2 razões principais. A primeira delas,
a falta de água. Havia um período lá de muita escassez de água. E esses que moravam na região mais serrana da colônia, mais em cima da serra, lá é que faltava mais. Eles muitas vezes, para não morrer de sede, eles tinham que colher, retirar água de bambus para não morrer de sede. Então, essa foi a primeira razão. E a segunda razão foi a concorrência com a imigração italiana. Então foram dois motivos. Um, a escassez de água, e o segundo, a concorrência italiana. Daí eles falaram, vamos procurar outra coisa. E aí desceram a serra e vieram para essa região aqui. Aí chegaram aqui e se depararam com uma região muito bonita, né? Um vale bonito, com cerros, com um rio que era maravilhoso, de água limpa, cristalina e tal, Botucaraí, né? E foram ficando aqui. Primeiro vieram duas famílias, em 1871, 72. Vieram duas famílias, Frederico Dantzmann e Ernesto Kutzke. Foram duas famílias. Vieram em 71, 72. E aí, a partir deles, começaram a vir os outros. E foram vindo. Até que, em 1875, o barão von Calden, que era o administrador da colônia lá de Santo Ângelo, ele veio para cá e criou a colônia particular de Cerro Branco. Tá? O barão von Calden criou a colônia particular, mas aí já eram inúmeras famílias, né? Aí Alberto Miller, Caetano Scolaude, Frederico Schausch, Augusto Dreyer, Augusto Schausch, umas quantas famílias. Aí começaram a se instalar. Eles, quando chegaram aqui, não tinha absolutamente nada. Eles tiveram que fazer tudo. Tudo. Não tinha estrada, não tinha. Bom, claro que não tinha escola, porque só tinha índio, né? Não tinha. Eles partiram do zero. Inclusive, as terras aqui, eles compraram. Acho que era do governo estadual. Não sei, acho que era do governo estadual. Ou talvez fosse municipal de Cachoeira. Eles compraram e para pagar depois com aquilo que eles ganhassem do seu serviço. Então, aí eles foram se instalando, progredindo, abrindo estradas, né? Pouco a pouco a região foi crescendo. Começaram a desenvolver atividades artesanais, né? Aí começou a aparecer ferreiro, pedreiro, funileiro, carpinteiro, né? E até um médico apareceu. Ele não era médico, mas ele não se dizia médico também, ele dava assistência para quem precisasse, o pessoal gostava muito dele, que é o seu, que dá o nome à nossa rua aqui da frente, o seu Roberto Miller. O Roberto Miller, ele agia como um médico, ele tratava as pessoas que precisavam dele, aconselhamento, o que precisasse ele fazia. Em 1937, Cerro Branco foi elevado à condição de vila. A partir desta data, a região urbana aqui do município cresceu bastante, né? Mas aí vem a questão. Haviam muitas queixas contra a administração de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque a vila, o distrito, não ganhava a devida atenção de Cachoeira do Sul. Era muito pouco aplicado aqui. As estradas do nosso interior aqui eram horríveis. Eram terríveis as estradas. O centro, a região urbana, não tinha nada, não tinha calçamento, não tinha instalação hidráulica, não tinha instalação rede elétrica, não tinha ruas abertas, não tinha nada. E nós tínhamos aqui naquela época subprefeitos. O seu Bruno Glazenab foi o último subprefeito aqui da região. Antes dele foi o Omar Stecker. Os outros que sempre teve, né? Os outros eu não conheço e nem sei o nome. Mas tem o Omar Stecker e o último Bruno Glazenab, foram os prefeitos daqui. Eles viviam brigando, tentando, mas não conseguiam nada. A situação estava muito, muito difícil. E o pessoal começou a se revoltar, né? A população começou a se revoltar, achando que alguma coisa tinha que mudar. E foi daí que começou a luta pela emancipação. Meu nome é Arsênio Rodrigues Scolaude, nasci em 17 de dezembro de 1959.
Sou casado, tenho 4 filhos, vivi boa parte da minha vida trabalhando no serviço público. Antes disso, já iniciando a vida política, participando da Comissão de Emancipação de Cerro Branco. Nós iniciamos lá no ano de 1986 com as primeiras reuniões. Faziam parte dessa comissão o presidente Arnaldo Beskoff, o Sr. Bruno Rattke, Oswaldo Moura, o Verno Bratz, Heine Bredow, Arno Beskoff. Esses 6 então já nos antecederam, já faleceram. E então ainda estamos eu e o Juarez Joacir Lampa, que fizeram parte dessa comissão de emancipação, que através de reuniões e de longas conversas íamos traçando ideias, buscando alguma coisa a mais para o nosso município. E dentre buscar a mais estavam as dificuldades que nós passávamos com acessos, principalmente acessos do interior, estradas precárias, toda uma infraestrutura que seria necessária, que a gente julgava necessário para o desenvolvimento do nosso município, a gente foi traçando nessas reuniões e encaminhando documentos para a Assembleia Legislativa. Seu Bruno Rattke, que era o que elaborava então os documentos, e esses documentos encaminhados conseguimos a autorização para realizar o plebiscito, para votarmos então pelo sim, e claro também tiveram votos pelo não. Mas em 10 de abril de 1988 então foi realizado foi esse importante pleito que deu novos rumos para Cerro Branco. A nossa divisa, naquela época, o distrito, ele compreendia, englobava também o hoje município de Novo Cabrais, a região do Cortado, tudo que é Novo Cabrais, hoje também pertencia a Cerro Branco. E isso eles participaram também. E assim como teve a campanha daqui, dos envolvidos do município de Cerro Branco pelo sim, teve também em Novo Cabrais pessoas envolvidas trabalhando pelo não, porque eles também almejavam, dia destes, emancipar a região deles. E com isto, com este evento realizado, então finalizamos com a aprovação, com o sim vencendo, sendo maioria. A partir daí, começou-se então em pensar, encaminhar-se à eleição do próprio município de Cerro Branco. Começaram a surgir partidos novos e na primeira eleição então saiu vencedor, saiu eleito o Bodo Rolando Weber, prefeito, José Ivo Dias da Silva, vice-prefeito. Tive a grata satisfação de poder trabalhar, de poder auxiliar também nos primeiros anos da administração. Passamos por muitas dificuldades, interior afora, vendo as necessidades de cada família. Estradas eram piques, que apenas passavam carroças, não tinha como chegar um caminhão ou algum outro meio de transporte um pouco maior até a propriedade das pessoas. A produção era toda levada até uma linha geral. E o mais, começamos então o trabalho de, em primeiro lugar, proporcionar esse acesso às pessoas, de fazer com que elas tivessem uma facilidade maior de poder chegar no comércio, de poder levar a sua produção. Em desafios dos primeiros anos da administração, eles realmente foram muitos. Começar pelo local de instalação da administração. O prefeito trouxe móveis da sua casa para iniciar os trabalhos. Andava com seu carro. As pessoas buscando, somos município, vamos melhorar, queremos melhorar, vamos buscar soluções para os nossos problemas. Problemas chegavam à mesa.
E graças a Deus, pelo bom trabalho e pela visão dos primeiros administradores, o município conseguiu trazer um pouquinho de tranquilidade para as pessoas. O maior anseio era poder ter uma estrada, poder ter um caminho melhor, poder ter um atendimento adequado na saúde, e isso tudo aos poucos foi melhorando. Naquela época ainda, via município, se conseguiu trazer muitos recursos. O Dr. Ilseu era o diretor do hospital. Muitos recursos vieram através disso também para facilitar, para melhorar o atendimento à saúde das pessoas. Eu sou um cerrobranquense legítimo, eu nasci em Cerro Branco. Nasci ainda no hospital que era próximo aqui da minha casa. Hoje ainda existe só o terreno daquela localidade, foi doado pelos meus antepassados, pelos meus bisavós, foram doadores desse terreno onde foi erguido esse hospital. Foi feito com uma força do povo de Cerro Branco, com recursos de cada pessoa daqui. Tínhamos um hospital e neste hospital trabalhavam a dona Ernesta e a dona Antônia, duas enfermeiras incansáveis, que depois, quando o hospital aqui foi fechado, continuaram trabalhando por muitos anos ainda na Sociedade Beneficente Silvio Scopel, no bairro Rio Branco. Muito a dona Ernesta e a dona Antônia fizeram e trouxeram conforto para as famílias aqui de Cerro Branco, não só daqui de Cerro Branco, porque vinham pessoas de outros municípios para serem atendidas aqui. Tinha um médico que era muito comentado, que era muito bem visto também pela comunidade de Cerro Branco. Ele veio da Itália, o Dr. Francisco Holme, veio da Itália e trabalhou por muitos anos aqui em Cerro Branco também. Era renomado, era especialista na parte ortopédica. O que a gente pode dizer assim a nível de saúde? A nível de saúde parece que Cerro Branco sempre estava um passo à frente naquela época, com o hospital que tinha e com as pessoas que aqui trabalhavam, as enfermeiras e os médicos. Mais tarde, depois, quando aqui fechou e abriu o hospital no bairro Rio Branco, também continuou sempre o mesmo atendimento, o Dr. Francisco atendendo lá, sob então o comando do Dr. Ilseu, que fez um belíssimo trabalho por todos esses anos que ele atendeu como médico aqui, tanto no hospital quanto na unidade de saúde. Eu sou Lucilda Maciel Zig, nasci e cresci no distrito de Cerro Branco, do município de Cachoeira do Sul. Fui a vida professora, 41 anos de magistério, e fui a primeira secretária de educação do município e a primeira vereadora do município. Eu lembro que na emancipação a gente correu bastante, fez campanha para eleições de prefeito, fazendo campanha para o sim, porque era sim ou não, era um plebiscito para desmembrar do município de Cachoeira. Aí venceu o sim por margem muito grande na frente. Isso foi 12 de maio de 1988. E então começou a batalha política, porque após a emancipação se lançou os candidatos, que eram 3 partidos na época, e a partir do 1º dia de janeiro, então, teríamos que se instalar com a administração municipal, sem ter nada nas mãos financeiramente. O que a gente possuía? A então Fundec, que hoje é o ginásio Bodo Rolando Weber, que a associação cedeu espaço para o município se instalar. Ali na Fundec foi instalado Secretaria de Educação,
que eu fui secretária, e a Câmara de Vereadores. No prédio da vice-prefeitura foi instalado o gabinete do prefeito e mais algumas secretarias. Como era tão pequeno, então ficaram todos muito acumulados ali. Havia já na época Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, de Administração e Finanças. O primeiro prédio da prefeitura, que sediou a Prefeitura Municipal de Cerro Branco, foi o que era da Subprefeitura de Cachoeira do Sul, onde hoje é a Secretaria de Educação. E o posto de saúde no lado funcionava já desde a época de Cachoeira, tinha 2 enfermeiras e um médico que vinha esporadicamente ali. No primeiro ano, a gente não tinha condições financeiras de fazer praticamente nada. Foi pleiteado a cedência do município mãe de equipamentos, veículos e máquinas e recursos financeiros para nós, para Cerro Branco poder se levantar. Um Fuca velho, que até hoje eu lembro que era um Fuca amarelo, e emprestaram uma patrola e ali nós tínhamos que começar. Aí começou a vir recursos para Cachoeira do FPM, que teria que passar aquela partezinha referente ao território de Cerro Branco para o município de Cerro Branco. E aquele recurso foi que embasar a administração, a parte financeira da administração. O município recebeu muitas escolas municipais, pequenininhas, e uma estadual. Nós tínhamos muito mais alunos que tem agora no município. Aí nós começamos a trabalhar. Sabe como? No ginásio de esportes, ali onde hoje é o ginásio de esportes, numa salinha, o primeiro ofício que a gente fez convidando os professores para uma reunião foi passado no mimeógrafo, se vocês conhecem, rodado no mimeógrafo aquela folha, que nós pegamos emprestado do Colégio Estadual o mimeógrafo. Nem isso a gente não tinha. Meu nome é, para quem não me conhece, é Delília Olga Richard Glazenap. Eu tenho quase 75 anos e sou uma pessoa muito realizada na minha vida. Concluí meus estudos em Rio Pardo em julho de 1969. Em agosto eu recebi a visita de Ângela Scheidt, uma moradora de Cerro Branco, estudante do Colégio Medianeira, convidando para que eu viesse a Cerro Branco para dar aula de matemática no ginásio comercial Arlindo Pasqualini. Então, aceitei o desafio, vim a Cerro Branco, fiquei maravilhada. Era uma vila com ruas de chão batido, mas umas paisagens incríveis. E a hospitalidade das pessoas foi assim o que me conquistou. Fui acolhida na residência, na casa de Walter Scheidt e tia Lucy Scheidt, onde eu morava, dormia, quer dizer, porque o ginásio era noturno e eu dava aulas, vinha à tardinha, dava aula, no outro dia retornava a Candelária. Isso durante todo o restante de 1969. Em 1970, ganhei um contrato do Estado, daí eu tive que residir aqui. A geração de luz aqui era através de um gerador. Às 11 horas, dava uma piscadinha, a luz dava uma piscada, era sinal de quem ainda não estava na cama e dormir, porque a luz só era religada no outro dia, né? Na década de 80, o anseio de emancipar Cerro Branco.
Foi formada a comissão, chefiada pelo senhor Arnaldo Besco e outros líderes da comunidade, para que a gente pudesse emancipar Cerro Branco. E outra vez, o que chama a atenção era o voluntariado, aquele recurso necessário para fazer papéis, para tudo, né? Era tudo custeado do bolso dos próprios cidadãos cerro-branquenses. Eu sou Rosemary Kuderna, nasci dia 15 de junho de 43. Fui professora, agora sou aposentada, 45 anos de profissão. Inclusive fui professora da Arsônia. Eu acho que assim, com essa profissão, a gente já contribuiu um pouquinho para o município, porque professora é uma profissão que exige bastante da gente, né? E a contribuição, claro, é mínima, mas já foi alguma coisa. Como abriu esse concurso para o Brasão, eu resolvi então de participar. E aí fui então escolhida, o meu trabalho foi o escolhido. E o brasão é esse aqui. Aí ele tem o formato, é um triângulo. Esse triângulo eu me baseei, não vou dizer que eu me baseei, mas eu me incentivei muito devido à bandeira dos Inconfidentes, que lutaram muito pela independência do Brasil, que pertencia a Portugal. Aí eu pensei, bom, já que essa comissão, essa turma daqui, estão lutando tanto pela independência do nosso município, eu vou ocupar o triângulo. Aí eu parti do triângulo, que também tem na bandeira deles, da Inconfidência Mineira. Aí tem os dois ramos aqui do lado direito e esquerdo, que são um ramo de fumo e de arroz, que são os produtos aqui do nosso município. E aí depois eu parti para o sol, na ponta do triângulo, que é o símbolo da vida. Eu imaginei assim, sem o sol nós não tem vida, não tem, né? Eu pensei, vou colocar ele bem em cima então, para representar a vida. Aí depois eu parti, porque num brasão a gente tem que retratar o que o município tem, as coisas bonitas, as coisas também que não são tão bonitas, mas o que tem. Aí eu parti inverti o outro triângulo no meio para repartir, para ficar mais estético, para repartir os. Aí eu coloquei o cerro, que foi o ponto de referência dos nossos imigrantes, os primeiros que vieram para cá. Aí eles se guiavam quando vieram, lá está o cerro. Esse depois foi o marco que deu o nome ao nosso lugar, que é o nosso Cerro Branco. E aí, no lado esquerdo, aqui tem umas ferramentas, uma foice, uma pá, uma enxada e um ancinho. São as ferramentas que eles usaram, os primeiros que vieram para cá, usaram para explorar o nosso município. Quando eles chegaram, eles pensaram, que lugar bonito. Bom, daí começaram. Como diz o hino, o valoroso imigrante, né? Com as suas próprias mãos, eles trabalharam muito e passaram muito trabalho, mas conseguiram fazer alguma coisa. No lado direito, então, tem um arado, porque os colonos iam continuar plantando, né? E cultivando, e usar o arado.
Aí logo que eu fiz o brasão, não tinha os rolamentos, essas engrenagens aqui, que aí o prefeito depois, o Bodo Rolando Weber, pediu que colocasse para simbolizar as futuras indústrias que teria que ter no município. Aí então eu coloquei essas engrenagens ali para simbolizar isso. Depois então vem o lema da nossa bandeira, que é que todo o trabalho que é feito com amor e lealdade, aí há progresso, porque se não há amor, não há lealdade, o trabalho não progride. Então, por isso, o lema esse. E aqui fora, então, por fora tem esse listel aqui, onde relata a data da emancipação do nosso município. 12 de maio, Cerro Branco de 88. Sou a professora Arsônia Escolau de Schultz, nasci aqui em Cerro Branco. Era quando tinha um hospital lá na parte de baixo, mais ali no centro mesmo agora. Tinha um hospital e lá era o Dr. Francisco e as enfermeiras, a Dona Antônia e a Dona Ernesta, com eles que eu nasci, na verdade, né? Depois eu então casei e tenho 2 filhos e fui professora também. E nessa situação toda, trabalhando como professora, eu também consegui, desde 1989, escrever o meu nome na história de Cerro Branco. Eu participei do desenho também, do concurso que tinha para a escolha então do brasão, e nessa escolha eu fiquei em segundo lugar. Que a Dona Rose, minha professora, ficou em primeiro lugar. Mas eu pensei assim, agora tem também o concurso da bandeira. Vamos lá, né? Vamos participar então do concurso da bandeira. Várias pessoas participaram do concurso da escolha da bandeira do município de Cerro Branco. Inclusive, alguns alunos meus, eu incentivei eles, vamos lá, a professora vai fazer, vocês podem fazer também, podem concorrer, né? E então foi feito vários trabalhos, muitos trabalhos concorreram à escolha da bandeira do município de Cerro Branco. E eu fui então com muita honra, a minha bandeira, o meu desenho que eu tinha feito com todo amor e carinho, foi escolhida como a vencedora. Acho ela muito linda, a nossa bandeira, e eu vou explicar então um pouquinho da questão de o que quer dizer tudo isso, na verdade, toda essa questão assim, da bandeira, as cores. Eu assim, então fui incumbida por uma tarefa muito difícil quando realmente estava pronta essa escolha, pensando assim, que honra colocar na minha bandeira o brasão que foi desenhado pela minha professora. E o que quer dizer então essa bandeira? O que ela nos conta? O que ela nos fala? E a bandeira, então, eu posso explicar o seguinte para vocês. Esse verde aqui, ele representa os nossos recursos mais naturais, né? A nossa natureza, na verdade, todas as nossas plantações, todas as nossas matas, todas regados por muita esperança de que elas vão ser preservadas. Então, esses recursos naturais vão ser preservados pelas futuras gerações. É o nosso sonho, foi sempre o meu sonho de relatar essa questão. Depois o vermelho, então, o vermelho eu fiz ele, na verdade, com a intenção de demonstrar o amor que todo cerro-branquense deverá sentir no seu dia a dia. O amor a Deus em primeiro lugar, o amor ao próximo como ama a si mesmo. Então essa é a questão do amor, quer dizer este vermelho aqui na bandeira. Depois nós temos também
então esse semicírculo branco, onde está o brasão, e no meio da questão da natureza e do amor, essa faixa branca aqui, que ela nos relembra a paz. Tendo esperança, tendo amor, nós com certeza vamos ter um município onde vai jorrar muita, mas muita paz. Mas o que eu acho mais bonito é a bandeira pendurada, porque quando ela está pendurada, que a gente vê essa paz, né, cortando no meio aqui, ó, passando pelo meio do amor, pelo meio da esperança, que precisa dar continuidade no nosso dia a dia, no nosso município, então, por todas as pessoas que passam por aqui, pelas gerações afora. Bom, no dia do plebiscito, quando o Sim ganhou, né, aí foi feita uma festa muito grande mesmo. E eu, naquela época, eu tinha comprado uma filmadora, eu resolvi filmar. Eu e o Paulinho Becker, nós éramos muito amigos, né? Paulinho, eu gostava muito do Paulinho e convidei ele, vamos. Nós entrevistamos assim muita gente mesmo. Olha, a gente olha assim, chega a dar uma coisa, de lembrar as pessoas, né? Foi muito divertido. E eu filmando aqui, o Paulinho entrevistando, né? E tal. E tinha um cara que de vez em quando aparecia aqui na filmagem e ficava olhando, com um copo de cerveja na mão. Ué. Bom, mas nós continuamos. E aquele cara que eu falei, nós chamamos de papagaio de pirata, sempre aparecendo aqui na tela. De vez em quando ele vinha e aparecia, às vezes ele estava rindo, às vezes estava sério, parecia que estava bravo, sempre tomando copo. E o Paulinho entrevistando a turma, né? Lá pelas tantas, esse cara veio em direção à câmera com a mão assim, ó. Botou na frente da câmera. Doutor, o senhor vai me atender ou não vai? Tem um morto lá fora. Tem um morto. O quê? Tem um morto lá fora. O senhor vai atender ou não vai? Brabo? Aí fomos lá olhar o morto, um bêbado. Mas assim foi a festa, né? Até terminou. Né? Posso dizer que foi muito boa a festa. Foi muito bom mesmo.